Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso canal no YouTube, que em ambos os casos podem ser localizados em Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: a busca da beleza é apenas uma questão de vaidade ou uma ditadura à qual as mulheres se submetem? O ideal de beleza ao longo do tempo é algo que se transformou e se modificou tanto e tantas vezes que a sua análise caberia em vários livros ou talvez numa enciclopédia se algum pesquisador pretendesse ir a fundo nessa questão. Porque em cada época, por motivos variados, a compreensão do que é belo e atraente num homem e principalmente numa mulher tem passado por alterações profundas. Em cada fase na história da humanidade, é possível identificar a preferência generalizada por este ou aquele tipo físico. Dos corpos muito roliços aos mais esbeltos, das barrigas mais pronunciadas àquelas que todos conhecem como de tanquinho, dos bustos pequenos aos muito grandes, inclusive quando moldados e turbinados pelo silicone, a cada tempo e em cada sociedade, as pessoas se encantam com o padrão ou com um padrão de beleza específico. Na pré-história, o corpo era um instrumento de sobrevivência. Portanto, entendem os estudiosos que a preferência deveria ser por aqueles corpos mais robustos, aptos para correr dos predadores e a lutar contra os inimigos. Mas o culto ao corpo perfeito, nos padrões mais próximos do conceito de beleza que temos nos tempos atuais, foi na Grécia Antiga e também em Roma, onde a educação física era considerada essencial, sobretudo para a formação dos homens. Na Idade Média, no entanto, houve uma espécie de retrocesso em relação a isso. Sob a influência da Igreja, foram abandonados os hábitos de higiene e saúde que haviam sido herdados dos gregos e romanos. E os cuidados com o corpo eram considerados pecaminosos, conforme esclarece a professora Denise Santana, da PUC de São Paulo. E só com o Renascimento é que foram resgatados os valores artísticos e os padrões de beleza da antiguidade. Já no século passado, praticamente a cada década, o mundo conheceu e se encantou com um padrão específico de beleza feminina. Entre 1920 e 1930, predominou o chamado sex appeal, que se caracterizava pela sensualidade no jeito de andar, de falar e até de encarar os homens. Nas décadas de 1940 e 1950, o padrão era o do estilo hollywoodiano, no qual a beleza era personificada por mulheres sensuais, voluptuosas, com quadris largos e seios fartos, como as atrizes de Hollywood Rita Hayworth, Jane Mansfield e Marilyn Monroe. 1960 foi a década da mulher violão, de curvas pronunciadas, com quadris avantajados e cintura fina, como a atriz francesa Brigitte Bardot. Em 1970, houve a onda dos tipos andrógenos, figuras de sexualidade mal definida ou incerta. A década de 1980 foi a década dos tipos musculosos, da malhação, do fitness e da ginástica em casa. Em 1990, foi o tempo das supermodelos, as chamadas top models, altas, magras e curvilíneas, mas sem exagero, como Claudia Schiffer e Kate Moss. De qualquer jeito, porém, manter-se bela ou acomodar-se aos padrões de beleza de cada uma dessas épocas não é algo simples e nem pouco trabalhoso. Manter-se de acordo com o que é considerado belo a qualquer tempo pode e costuma ser extremamente penoso. Sentir-se e manter-se bonita para algumas mulheres pode ser apenas uma questão de vaidade, mas para muitas outras
torna-se uma espécie de submissão a uma disciplina rigorosa e por vezes torturante, que é conhecida como a ditadura da beleza. Pois é sobre isto que conversaremos na entrevista desta terça-feira, e para cuidar de um assunto tão específico, o ponto facultativo recorreu ao auxílio de alguém que, por força do seu trabalho, compreende os meandros desse processo perseguido pelas mulheres, que é o ato de embelezar-se. Na bancada de entrevistas comigo, a empresária Sumaia Gonçalves dos Reis, que é uma capixaba de São José do Calçado, no meu querido estado do Espírito Santo, e detém uma larga experiência, tanto em sua atividade no campo da administração hoteleira, quanto naquela relativa ao funcionamento dos espaços destinados a fazer com que as pessoas fiquem mais bonitas e mais atraentes. Durante muito tempo, atuou profissionalmente e foi como esteticista e foi proprietária de um desses chamados salões de beleza, mas agora realiza esse trabalho em espaço próprio nas dependências do Itavalli Hotel, que ela também gerencia. No comando do Show da Manhã e na retaguarda técnica deste programa, o meu amigo radialista Alexander Sullivan. Bom dia, minha prezada Sumaia. Seja muito bem-vinda e obrigado por sua participação no programa desta terça-feira. Eu que agradeço o convite, fico muito lisonjeada por isto. Muito obrigado. Bom dia a todos. Conforme havíamos combinado em off, esse programa vai ser balizado, como a gente tem feito de algum tempo para cá, por alguns áudios sobre o assunto que nós estamos focalizando. Então hoje nós vamos trabalhar com 4 áudios. O primeiro deles é um trecho tirado de uma reportagem chamada reportagem que tem o título de Mundo Maior Repórter e que trata exatamente dessa dita ditadura da beleza, essa referida ditadura da beleza. Meu amigo Sullivan, vamos ouvir o primeiro dos nossos áudios, por favor. O padrão de beleza evoluiu ao longo dos séculos, deixando de ser apenas um recurso usado para a reprodução, para se tornar hoje ostentação de imagem e status social. É na Grécia Antiga que temos os primeiros indícios da preocupação com o corpo, com costumes de higiene e práticas de exercícios. Narciso, o alto admirador, e Afrodite, deusa da beleza, são as maiores representações do cultivo da perfeição e do belo na mitologia grega. A exemplo destes deuses, nossa sociedade ainda entende a beleza como objeto-valor. Geise Arruda sabe muito bem quais são os efeitos de uma boa aparência. Você sofre para fazer uma dieta, você sofre para ficar magra, sofre. Mas em compensação você tem esse retorno, você tem os olhares, até uma certa inveja da mulherada, o olhar de desejo dos homens, poxa, que bacana, ela conseguiu, ela tá magra. Eu acho extremamente salutar, válido e saudável você olhar para o corpo físico, você ter esses cuidados, sim, cuidados alimentares, cuidados estéticos, cuidar do cabelo, cuidar das unhas, cuidar da pele, porque é o veículo de expressão, é o nosso veículo físico. Não adianta eu ter só o aprimoramento moral, intelectual, espiritual e não ter um veículo físico onde eu possa me expressar. Agora, o exagero que a gente entende que aí você cai para outras paixões, vamos dizer assim. A vida inteira a gente passa seguindo alguns padrões. Esses padrões, em algum momento, eles podem sim se tornar uma ditadura. Olha, esse primeiro áudio que nós vimos aí, embora eu tenha mencionado o nome do programa, que é Mundo Maior Repórter, eu não identifiquei, porque complicaria um pouco aqui para o nosso ouvinte acompanhar, cada uma das pessoas que falaram. A Geise Arruda, que é uma das pessoas que dá aí um depoimento, ou parte de um depoimento que aparece aí, é uma pessoa mais conhecida. Mas as duas outras pessoas que falam, uma é uma fisioterapeuta, pelo que eu me lembro. A outra, não sei se é uma esteticista, mas enfim, são 3 depoimentos de mulheres que têm aí. Tudo isso que foi dito não é só da Geise Arruda. Mas eu gostaria de começar a comentar esse áudio com você pelo seguinte. A primeira coisa que aparece aí logo na introdução da matéria é quando o repórter diz assim:
O padrão de beleza se transformou ao longo dos séculos. Deixou de ser um recurso para instigar a reprodução para se tornar a ostentação de imagem e status social. Então vamos esclarecer isso. Durante muito tempo, vamos dizer assim, a atratividade que existe naturalmente entre elementos, pessoas, vamos dizer, da espécie humana, e isso ocorre também nas outras espécies animais. A beleza ou a atratividade, o que para nós pode ser chamado de beleza, para um animal não é chamado de beleza, mas tem uns elementos de... Por exemplo, os peixes que atraem as suas fêmeas para o acasalamento são peixes que são mais vistosos, com cores mais vivas, com caudas mais exuberantes e tal. O pavão, ele faz uma verdadeira competição, os pavões, uma verdadeira competição, e é por isso que ele abre a cauda dele, assim, às vezes uma imagem assim, vamos dizer assim, de uma plasticidade absoluta, que ali é que é um mecanismo de atração, é o macho tentando se fazer atraente para a fêmea. E isso acontece na espécie humana, só que aí nós chamamos a isso de beleza. Quer dizer, o que existe numa mulher que seja atraente para um homem e o que existe num homem que seja atraente para uma mulher? Um dos fatores que leva a isso, ou o fator que move isso, move as espécies nessa direção, é exatamente o fator da atração para a reprodução. Então, o que o repórter diz aí, e é aí que nós vamos chegar, é que hoje essa preocupação com o embelezar-se não se limita mais apenas à reprodução, há outras motivações. E aí a gente vem nessa reportagem ainda com aquela afirmação de que a sociedade entende a beleza como objeto-valor. Ou seja, a beleza é um valor em si mesmo, que independe da reprodução. O que você acha? Eu concordo plenamente, porque quando a gente quer estar bem com a gente mesma, a primeira coisa que a gente quer fazer é uma dieta. Quer fazer uma dieta para ficar bonita e atraente. Então começa a recorrer a chás, a sopas e quer ficar magra. Todos nós, primeiro olhar, quero estar magra. Por quê, querida? Porque hoje o padrão de beleza é de mulheres mais magras. Sim. Mas se fosse na Idade Média, você estava danada, porque na Idade Média a mulher que era atraente era a mulher fornida, a mulher robusta, né? com bastante corpo, né? Quer dizer, é o padrão do nosso tempo. Você quer estar mais magra, mas existe aí mas quer ficar turbinadas, né? Sim. Quer estar mais magra, mas não quer perder o bumbum, não quer perder o peito, quer estar com silicone, então quer estar gostosona também, né? Você quer, na verdade, esculpir um corpo que lhe pareça mais atraente. Sim, você quer ficar tanquinho, mas quer ficar bem Sim, gostosona. Também não quer ficar uma pessoa magra, senão você ficaria, digamos assim, você poderia ficar anoréxica, poderia ficar os bulímica. Próprios homens falam assim, não, ela é muito magra, gosta de carne, mas não gosta de carne sobrando, gosta de tudo no lugar. Né? Esse é um padrão que, de certa forma, nós vamos falar disso adiante, mas é um padrão que, de certa forma, nos é imposto. Né? Isso não quer dizer que a pessoa não sinta atração pela mulher mais cheinha de corpo ou pela mulher que não tem essas formas tão definidas. Mas a mídia, como nós vamos ver adiante, ela de certa forma ela leva as pessoas a acharem que aquilo é o belo ou que aquilo é mais belo. Então o padrão que é vigente... Eu fiz aí um histórico na introdução ao programa, falando do padrão de beleza ao longo dos tempos, né? Inclusive no século passado, que na década de 20 era uma coisa, na década de 40 era outra, na década de 50 era outra, na década de 60 era outra. Quer dizer, veja como nós somos sujeitos a essa influência de quem define o que é padrão de beleza. Porque quem define não são as pessoas. Existe quem lide com moda, quem lide com a mídia e que vai impondo esses padrões de beleza. Ou existe, no seu entendimento, uma espécie de beleza universal que todo mundo acha bonito, um tipo de pessoa que todo mundo acha bonito? Não, existe uma beleza universal, sim, eu acho. Cada um tem a sua vaidade, tem as suas... eu gosto de ser bonito, eu sou assim, gosto de ser assim.
eu acho. Sim, mas aí é uma questão de opção. Isso. Não é que tem um tipo que você diga, este é bonito e este é feio. Não existe isso. Não existe. Esse tipo é bonito. A mulher bonita é aquela que tem tais e tais características, ou o homem bonito é aquele que tem tais e tais características. Não. Você pode até dizer, existe uma maioria que entende que a beleza é isso aqui. Como, por exemplo, na década de 60, enquanto tinha, por exemplo, a mulher tipo Violão, e a Brigitte Bardot é um exemplo disso, paralelamente surge na Inglaterra um movimento para um corpo absolutamente desprovido de qualquer espécie de saliência, de qualquer espécie de destaque. Por exemplo, era mulher magra, né, sem bumbum, sem busto, que era uma modelo inglesa que inventou esse negócio chamado Twig. A Twig inventou esse negócio da mulher tábua de passar. Ela lançou isso e muita gente foi atrás. Olha a Gisele. A Gisele Bündchen, né, que todo mundo acha... É lindíssima. É lindíssima. Ela é lindíssima. Mas ela é uma campeã de natação. Nada de bunda, nada de peito, né? Ela nada de todo jeito. Ela é uma campeã olímpica de natação. Não é isso? É. Então é o seguinte, na verdade esse padrão, você concorda com isso? Que esse padrão é imposto para nós? Concordo. Concorda, né? Concordo. Vamos falar da Geise Arruda. Geise Arruda foi uma pessoa, para quem não se lembra dela, que ela dá um depoimento aí também. Para quem não se lembra, ela era uma universitária numa faculdade do interior de São Paulo e que era meio puxada ao piriguete, usava umas saias muito curtas e ela era cheinha de corpo, gordinha. Usava umas saias muito curtas e com decotes muito acentuados e por uma questão de provincianismo, e aí não tem outra maneira de classificar, ela um dia foi hostilizada na universidade, praticamente posta para fora da universidade, porque foi assistir aula de um vestidinho muito curto e muito decotado e tal. Isso, em vez de ser um mal para ela, acabou sendo um bem, porque isso alavancou a história e ela acabou na mídia, e hoje ela tem programa e participa de reality show e tudo mais. Muito bem, mas a Geise Arruda, no depoimento que ela deu aqui nesse áudio, ela diz o quê? Ela diz, é muito bom, eu faço sacrifício sim. Mas aí o que acontece? Eu desperto a inveja da mulherada. Eu atraio os homens, atraio os olhares e o desejo masculino. Você acha que essa é a vertente pela qual uma mulher busca um padrão de beleza? É para provocar a inveja das mulheres e a atração dos homens? Ou existe uma coisa de satisfação consigo própria? Não, eu pessoalmente acho que é uma satisfação própria. Mas, infelizmente, a gente, quando está buscando essa vaidade, a gente se preocupa muito com os olhares fora. Se preocupa com o olhar da mesa ao lado, das pessoas que estão ao lado. A gente se preocupa com isso. Sim, mas isso é saudável. Sim, mas ao mesmo tempo que a gente tem que ver a gente primeiro, eu acho, né? Primeiro eu tenho que estar bem comigo mesma. Para as pessoas que eu quero me admirarem, me elogiarem, não porque eu quero provocar inveja. Não é por aí. Você não pode fazer, vamos dizer, um sacrifício desse, porque às vezes você se embelezar impõe tempo, sacrifício. Sim. Nós sentir um pouco de desconforto, de dor e tal. Nós vamos falar disso depois. Depilação é um negócio doloroso, né? Muito. Muito doloroso. Próprio fazer as unhas é um negócio que às vezes, tira ali um pedaço de carne no dedo na hora que tá. Fazer sobrancelha é um negócio sacrificado. Você não pode se submeter a esse sacrifício todo apenas em nome de... E até porque que chega um momento também, sabe, professor, que com toda essa vaidade que a gente tem, todas as pessoas, você não vê que às vezes você depara com uma artista que está no seu momento de intimidade, está sem uma maquiagem, está sem aquela roupa de malhar, ou está mais à vontade. Sim. Aí vem a mídia em cima e vem a crítica. Por quê? Porque está aparecendo a celulite. A barriguinha, lá na praia ela estava tomando um banho com... biquíni que não está adequado para o corpo, enfim. A gente tá exposta às pessoas, né? Não a gente mesmo, a gente não pode ficar à vontade. As pessoas têm que nos ver o tempo todo impecáveis. E a realidade eu acho que não é essa, né? Vamos construir assim a seguinte ideia, né? Vamos elaborar a seguinte ideia. A pessoa, ela criou uma imagem para ela.
com o processo de embelezamento e tal, ela criou uma imagem para ela. Na hora que ela abdica dessa imagem e vai para um ambiente, por exemplo, uma praia, um na lugar sua que intimidade, na sua né? intimidade, e tem os paparazzi que ainda fotografam ela dentro da casa dela, né? No terraço, na piscina da casa dela. Quando ela abdica da sua, vamos dizer, da sua imagem construída, porque isso é imagem construída. E a gente busca sempre um artista ou alguém da mídia, né? Para visualizar. Ah, eu quero ficar com aquele corpo, assim. Mas existe também muito photoshops padrão, né? Ali, né? Na hora de tirar. Demais. Então, os photoshops ajudam muito. Então, a realidade mesmo, ela é outra. O dia a dia mesmo você malhando, você tendo aquela disciplina de cuidar do corpo, da alimentação, mas chega uma hora também que... Mas aquilo é uma imagem construída, não é a pessoa. Isso aí, também acho que o tempo também não vai nos ajudando muito, né? Tem que ter a ajuda dos botox, tem que ter as lipos, os silicones. O tempo, em alguns casos, isso é a minha opinião, ele tem sido extremamente benéfico com algumas mulheres e com alguns homens também. Mas ele tem sido extremamente benéfico com algumas mulheres. A genética ajuda, que né? chegam à maturidade mais bonitas do que eram antes. Quando jovens. Não é isso? Agora, tá bom, tá certo que o tempo age sobre todas as pessoas. E a pessoa aí, obviamente, ela pode perder o vigor, né? A lei da gravidade age sobre as pessoas, isso tudo acontece. Vou lhe contar uma história rapidamente. Eu estudei num colégio que havia um professor de história que era... Perdão, havia um professor de matemática que era casado num colégio estadual. Que era, não foi aqui no estado do Rio de Janeiro não, que era casado com uma professora de história, que era minha professora. Pense numa mulher bonita. Todos os alunos, adolescentes e pré-adolescentes, eram encantados com ela. E o cara muito sisudo, era um sujeito assim meio com cara de nerd, não se usava essa palavra nessa época, mas tinha assim o que nós chamamos hoje de um nerd, cara com aqueles óculos de baquelite assim, de aros grossos, pretos e tal, era professor de matemática. Até que nós descobrimos que o professor, marido da professora, isso foi uma coisa que foi chocante assim, para nós e foi nós alunos, quando essa história circulou. Ela todos os dias, as aulas começavam lá às 7 horas da manhã, ela acordava às 4 horas da manhã e saía no escuro do quarto e ia se produzir, porque ele não admitia vê-la do jeito que ela acordava. Sem a maquiagem? Sem maquiagem, sem produção. Ela estava sempre produzida, sempre linda, nada de exagerado. Mas era assim, sempre produzida, sempre muito bonita. Ela era um encanto de mulher. Mas nós descobrimos que um dia aquilo era uma coisa que impunha a ela, por parte do marido, um sacrifício inconcebível, né? Você fazer uma mulher todo dia levantar... E que fim tomou isso? Hein? E que fim tomou? O fim eu não sei, porque eu também... Nós fomos transferidos dessa cidade, isso foi em Uberlândia, em Minas, num tempo que meu pai trabalhou lá e nós estudávamos lá. Mas nós saímos de lá depois de um ano, terminou o que ele estava fazendo lá. Mas o meu desejo, eu guardei essa história para sempre. O meu desejo é que ela tenha encontrado um homem que achava ela bonita de qualquer jeito e tenha largado ele. Então, professor, a vaidade também, ela tem muito a ver com os recursos financeiros, né? Porque hoje, para você ter esse padrão de corpo escultural, você precisa também de ter tempo, além do financeiro, e tempo, né? E hoje, as pessoas, a dona de casa, ela trabalha muito, ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela trabalha fora, Sim. E às vezes não tem tempo para poder ir para uma academia, malhar, ficar lá 1h30, 2 horas, para malhar, para ficar bonitona o tempo todo pro seu marido, né? Sim. E Vamos tem voltar, também... ela tem que ficar primeiro bonita para ela mesma. Para ela mesma. Depois ela fica para o marido, para as conhecidas, para as amigas. E tem também as dietas, né? Que a gente vai procurar nutricionista, porque quer fazer uma dieta. Primeira coisa é emagrecer, né? Emagrecer, procurar fazer caminhada. Volto a dizer, por causa do padrão que nós estamos adotando agora como padrão de beleza. Né? Aí vamos procurar nutricionista, que é um profissional da área de alimentação, para a gente ter uma alimentação saudável. Só que chega uma hora que a sua mente também tem que estar com a mente bem formada para isso. Por quê? Porque você mudar seus hábitos alimentares no seu dia a dia é complicado. Sim, é difícil. Mudança de hábito é uma coisa complicada.
Que às vezes você quer, mas o marido não está afim de fazer, aí você tem que fazer só para você. Enfim, tem uma porção Você está sugerindo, minha cara, que já que nós precisamos nos embelezar, o casal deve sofrer juntos. tem que ter o companheirismo, né? Tá certo. Tá bom. Partes. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já para continuar a nossa conversa. Mas não. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo. E no programa de hoje estamos conversando com a empresária Sumaia Gonçalves dos Reis. A conversa com ela versa sobre um tema muito interessante, que é a forma como tantas mulheres aceitam submeter-se a essa tal ditadura da beleza, que nem sempre embeleza, mas quase sempre é uma coisa penosa, como estamos conversando por aqui. Nós vamos, prosseguindo a nossa conversa, minha cara, nós vamos passar para um segundo áudio agora, que é de um documentário chamado Padrões de Beleza. E quem fala a respeito disso é a coordenadora pedagógica Vera Magalhães. Vamos lá. Eu percebo que as meninas hoje, a partir dos 10, 11 anos, elas já demonstram claramente uma preocupação excessiva com as questões vinculadas à beleza, à estética, a um certo padrão de comportamento, um padrão de beleza comum. Isso é muito visível entre os meninos, inclusive, né? Mas nas meninas a gente percebe isso de uma maneira muito precoce, a partir dos 10, 11 anos já. Eu vejo nas questões estéticas mesmo, da maneira como elas se apresentam, o tempo que elas dedicam às questões estéticas, o cabelo, a maquiagem, como elas dão importância, né, a alguns modismos e percebo como elas sofrem quando elas não se adequam a esses padrões. Então, para exemplificar, uma menina quer ser magra e aí ela vai tentar de todas as formas, até sacrificando mesmo a questão da saúde, ela vai tentar emagrecer. Então isso fica muito visível nessa passagem da adolescência para a idade mais adulta. Olha, professor, Sumaia, aí nós estamos entrando na questão da origem desse sentimento de vaidade e das preocupações com o próprio embelezamento. E a coordenadora pedagógica, a pedagoga aí, é provável que ela seja psicopedagoga, não conheço o currículo dela, ela chama atenção para um fato que nós havíamos até conversado em off sobre esse fato. A questão não é que a mulher tenha a vaidade, que a vaidade pode ser uma coisa saudável se não for excessiva, ou que ela tenha a preocupação, o desejo, e que faça coisas no sentido de embelezar-se. O problema é que isso está começando a se manifestar de algum tempo para cá, não é agora, mas já vem há algum tempo, em meninas muito novinhas que nessa fase, por exemplo, ela cita 10, 11 anos, já demonstram uma preocupação excessiva com as questões vinculadas à beleza, quando elas deveriam estar preocupadas com outras coisas. Na minha geração, por exemplo, eu não me lembro de menina com 10 anos preocupada com beleza. Brincava, passava batom, brincava de dona de casa, brincava com boneca, enfim. As mulheres, desde sempre, as brincadeiras delas são uma preparação para a vida. Os homens não, o homem fica brincando de carrinho, de bola, A mulher não, ela já é cuidar do boneco, botar para deitar e tal. Isso é um treinamento que as mulheres recebem. Por isso é que talvez as mulheres amadureçam mais depressa para a relação do que os homens. Agora, de qualquer forma, essa idade é muito pouca para uma menina já estar voltada para esse tipo de preocupação, né? Geralmente são estimuladas pelas mães, né? As mães começam a criar nos seus filhos, esse padrão que talvez elas quisessem para elas quando elas eram lá crianças, né?
Aí elas não tiveram, mas aí elas têm essa vaidade e começam a colocar o seu filho nesse padrão de ostentar, fazer aulas de etiquetas, né, logo cedo, que tem aulas de postura para isso, né? Tem muitas mães que colocam as meninas para poder fazer esse tipo de... Elas estão atalhando a infância dessas meninas, não estão, não? Sim. Então estão atalhando, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, você responda se quiser. Mas como você é um esteticista, você teve salão durante muito tempo, teve um salão de beleza, e hoje ainda você tem essa atividade, mas num espaço lá, como eu falei na sua apresentação, num espaço lá dentro do Itavale, que é o hotel que você também gerencia, né? Responda se isso não lhe criar nenhum embaraço. Você às vezes não aparece lá para você, mãe levando filha pequenininha para você produzir e enfim, de uma forma que lhe pareça assim, além do que deveria ser a produção daquela menina, não? Sim, muitas das vezes, muita maquiagem. Hoje as meninas querem fazer progressivas no cabelo e não tem a idade ainda para poder fazer. Meninas de que faixa? 10, 11 anos. É muito cedo para mim. Aí tem que falar pro pai, olha, é perigoso, porque muitas vezes os produtos são fortes para criança. Usa química. Muita química. Mas a menina vai muito quando vê a mãe, quer seguir, né? Vê a mãe fazendo e quer ir junto. Sempre houve isso faz parte da vida das meninas, exatamente, porque a mãe é um espelho para elas. Essa coisa, por exemplo, da menina gostar de vestir, mas isso em casa, brincando. Vestir a roupa da mãe, calçar o sapato da mãe, quebrava a alma do sapato. A alma é um suporte que tem ali entre o salto e a parte da frente do sapato alto, né? Porque senão o peso ali vai quebrar. Então tem a alma. Só que a criança, quando pisa, ela pisa no meio do sapato. Eu me lembro muito da minha mãe reclamando com as minhas irmãs, principalmente com a mais velha, dizendo assim: menina, você vai quebrar a alma do meu sapato, né? Eu não sabia que diabo disse que sapato tivesse alma, né? Vai quebrar a alma do meu sapato, tira esse sapato. Quer dizer, essa coisa da menina querer usar o sapato da mãe vestido, isso sempre houve. Professor, a vaidade está tão grande esse padrão de beleza, que hoje no mercado já existem produtos só para crianças e adolescentes. Produtos de maquiagens, esmaltes, produto para os cabelos. Então hoje em dia tem um mercado nas feiras, você vê os estandes próprios para criança, a química voltada para a idade. Então, e é um mercado milionário. Grande, né? É um mercado grande. As feiras são maravilhosas, tem tudo. O que rende de dinheiro esse mercado é uma muito coisa... grande. Maquiagem, cabelo e esmaltes, tudo. A vaidade começa desde cedo mesmo. E o que a nossa pedagoga aqui diz também é que essas meninas, embora novinhas assim, quando elas não conseguem, vamos dizer assim, se adequar a esses padrões vigentes, por exemplo, a menina que é gordinha, mas o padrão vigente não é da menina gordinha, que elas sofrem com isso também, quer dizer, há um sofrimento para a criança também. Sofre não é isso? Sim. Você acha que a mídia tem um papel importante nesse processo de criar padrão de comportamento que vai tomando, vamos dizer assim, a criança cada vez mais? Sim, muito. E geralmente são só as crianças magrinhas, né? Nós estamos falando de magro e gordo, né? Mas são só as crianças mais bonitas, né? Tem aquela pele bonita, aquele corpinho todo torneadinho, as meninas, os meninos também. Mas está mudando um pouco isso, esse padrão de beleza. Talvez por conta do politicamente correto, você tem que ter dentro por exemplo, das novelas, você tem que ter o negro, o branco, o japonês. É uma exigência, a gordinha, né? É uma exigência. Hoje, inclusive, existem movimentos que quando você põe numa novela, movimentos, vamos dizer assim, de consciência negra, quando você põe dentro de uma novela só atores brancos, eles acionam a emissora. Sim. É um negócio complicado. Vamos mudar. Você acha que isso está contribuindo, por exemplo, voltamos ao padrão de beleza. Isso tem contribuído de alguma forma, vamos dizer assim, para quebrar um pouco essa imposição desse tipo da menina perfeitinha, magrinha, isso, aquilo?
Muito pouco, a porcentagem é pequena, mas tem novelas hoje que você vê, até eles abordam, né, casos da menininha mais gordinha na escola, o menininho mais gordinho, tem várias novelas que estão colocando já as crianças mais gordinhas, até o personagem adulto também, sem aquele padrão de tem que ser magra. A Suzy Rego agora, ultimamente, fez uma novela, não estava nos padrões de beleza que exigem, né? Ela falou sobre isso, que ela estava mais gordinha, mas que ela estava feliz. Olha, deixa ele falar uma coisa. Se for novela mexicana, todos os atores são gordinhos e baixinhos. Porque é o tipo do mexicano, é o biotipo do mexicano. Não tem como arranjar atores magros, esguios, altos, são todos baixinhos e gordinhos. Toda novela mexicana é com esse tipo. Mas aqui para nós, quer dizer, durante muito tempo houve essa discriminação. Em compensação, me chamou a atenção nos Estados Unidos, que eu estive uma vez, e eu, zapeando lá a televisão do hotel, eu encontrei um canal, e devem existir vários, né? Onde só atuam, só trabalham repórteres, apresentadores, atores negros. Não tem brancos. Num desses canais, houve uma exceção, uma ocasião, que eles abriram um espaço para a Xuxa fazer um programa. Mas era a única atriz não negra que trabalhava nesse canal. Eles têm mais de um canal nos Estados Unidos que é restrito a atores, repórteres, jornalistas que sejam negros, sejam afrodescendentes, né? Agora, isso é uma outra forma de imposição de padrão também. Então, né? Mas voltando ao padrão de beleza, hoje um dos padrões de beleza que eu vejo também, está muito na mídia aí, é a Anitta. A Anitta, ela tem aqui uma menina, não sei qual a idade exata dela, mas ela não deve ter mais do que 22, 23 anos. E ela já fez uma recalchitagem total, já fez lipo, já mexeu no nariz, já mexeu na boca, já fez uma menina nova, né? Com tantos procedimentos de beleza. Mas ela tem que estar sempre impecável, né? E a última dela agora, ela estava com um profissional de fitness, de alimentação, que fez uma dieta para ela, com exercícios, tudo em cima da beleza, do padrão da beleza. E mostrou que ela afinou, primeira coisa que mostrou, que ela afinou 5 centímetros, talvez. Enfim, só em torno da ditadura mesmo. E já houve procedimentos que ela fez que ficaram horríveis. Ela mexeu na boca, botou um botox e ficou... Você tocou num ponto aí que não tinha me ocorrido, mas que é importante. Há casos em que a pessoa, tentando criar um shape, criar um formato de rosto, de corpo, a pessoa se deforma. Tem a vários Gretchen casos. Está deformada, coitada, tá bom? A Gretchen ficou muito estranha. Sim, como ela tem muitos. Padrão de beleza, que é estar esticado o tempo inteiro, né? E ela injetou, acho que silicone nos lábios ou coisa que o valha, mas deformou. É o que? A ditadura da beleza, que é estar sempre beleza. Impecável. Só que o tempo também, com todos os recursos que você tem, chega um momento da vida que os recursos também já não fazem mais aquele efeito que você espera. Bom, digamos o seguinte, uma das coisas que todos nós deveríamos buscar é envelhecer com dignidade, né? Porque é muito melhor envelhecer com dignidade, aceitando as transformações que a natureza impõe ao corpo, do que você... Mas a gente é muito vaidoso, né? Não, tá certo, mas presta atenção. Vamos aceitar isso. Não, eu acho que você se cuidar é uma coisa. Agora, você tentar fazer uma reconstrução do que você é fisicamente, você pode acabar com um caso como a Gretchen. E tem aí outros atores e atrizes que de vez em quando aparecem na internet, assim, atores que fizeram plástico e não deram certo. Né? Tem muitos, né? Tem muito. Nos Estados Unidos, na Europa, tem pessoas que se deformaram mesmo, tentando encontrar um shape, uma forma de beleza. Olha, mas a beleza ela é muito também pessoal. Hoje eu estava vendo o presidente da França falando, ele é um rapaz novo de 39 anos, bonito, jovem, e casado com uma senhora. Que foi professora dele. Sim. Então, olha o padrão de beleza aí. É uma senhora... Mas ela é bonita. Sim, claro.
Mas é uma mulher inteligente. Sim, mas ele se atraiu com ela desde 17 anos, sei lá, que ele é 16 anos, que ele era aluno dela, ele sentiu uma atração grande por ela e se enamorou dela e foi até... Ela era casada, mas ele ela se poderia separou estar com uma moça jovem, bonita, sim, né? Sim, Loura, porque ele é linda, muito, né? ele é muito charmoso, ele é muito elegante, aquele padrão de francês mesmo. Isso. Mas ele casou com a mulher, agora a mulher dele ela é bonita, né? Mas... Agora vamos ver o caso contrário, de uma pessoa muito mais jovem que casou com uma pessoa muito mais velha e que, na verdade, fez uma péssima escolha. A Marcela Temer. Porque o marido dela parece que está empalhado vivo. Ele é horrível. E ela também, ela é uma mulher bonita. Ela é linda, o padrão de beleza dela é lindo, o nariz. Ela é linda, mas ele é ridículo. Olha aqui, vamos para o nosso terceiro áudio, que nós vamos até passar rapidamente por ele, porque tem uma coisa que você acabou de adiantar aqui a respeito dessa coisa de acompanhar a mãe e tal. Vamos lá, né, no terceiro áudio, Sullivan. Então, eu conheço, vivencio histórias em que o padrão de beleza estabelecido para essa menina é determinado pela própria família. Então, isso se torna muito mais cruel do que quando determinado pelo grupo de amigos. Então, a mãe é que acha que a menina está engordando, a mãe é que acha que ela não é bonita o suficiente, a mãe é que acha que ela deve ser mais interessante, né? E aí ocorre, eu penso que as meninas conseguem lidar melhor com uma determinação exigida pelo grupo, quando ela tem esse amparo em casa, do que quando essa é uma determinação rígida, feita dentro de casa, um nível de comparação com a irmã mais velha, ou com as amigas, ou com outras meninas, que essa mãe possa o tempo todo comparar a menina com outra menina mais bonita, mais interessante, mais inteligente, ou algo assim. Olha, esse áudio, ele traz alguma coisa que você havia antecipado nessa coisa de que às vezes é a própria família, a própria mãe que cobra, que quer que a menina seja isso, que ela não é às vezes. Aliás, nesse documentário de onde eu tirei esses trechos de áudio, eu ouvi, não achei que não podia trazer para cá porque ia ficar muito alentado e ocupar muito tempo aqui da nossa conversa. Mas várias meninas se queixando disso, uma delas inclusive disse, uma menina bonitinha, mas cheinha de corpo, e dizendo o seguinte, mamãe vive dizendo, você tá gorda, e eu não ligo, eu vou tocando, eu me sinto bem assim. O me sinto bem assim pode não ser exatamente a expressão da verdade, mas talvez eu tenho dificuldade de emagrecer. No entanto, ela tem dificuldade de emagrecer, mas não é poupada pela família dessa cobrança. Uma coisa que você havia falado no nosso segmento anterior. Então deixa eu lhe perguntar o seguinte, duas coisas que eu vou lhe perguntar para pontuar nesse trecho que nós ouvimos, que também é a Vera Magalhães, a coordenadora pedagógica Vera Magalhães, que fala nesse documentário sobre padrões de beleza. Primeiro, você acha que realmente o que ela disse é fato? Que para uma menina que sofre esse tipo... É uma forma de bullying, não é? Que sofre esse tipo de incômodo, de cobrança... É mais fácil ela se sentir cobrada pelo grupo e ter o apoio de casa do que ela ser cobrada na própria casa? Na própria família? Sim, ela é cobrada na própria família. Você acha que seria menos doloroso para ela se o pessoal do grupo, as amigas estivessem falando nisso, mas em casa ela tivesse o respaldo? Sim, com certeza. Né? Com certeza. A outra coisa é o seguinte, você acha, essa pergunta tem muito a ver com o propósito da nossa conversa, que a vaidade feminina é algo natural ou é o resultado de estímulos produzidos pela família e pela mídia? Quer dizer, é uma coisa que é espontânea, a vaidade feminina, ou é alguma coisa que nasce a partir desse estímulo, dessa cobrança, da mídia e da família? Eu acho que é mais a cobrança da mídia e da família, eu acho. Porque eu conheci uma Miss linda, tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente. Eu não me lembro qual o nome dela agora. E ela esteve aqui em Bom Jesus. E ela, quando eu a conheci, eu não sabia que ela era Miss. Ela foi até no programa do Silvio Santos. E quando ela desceu as escadas do hotel, ela estava com um shortinho, muito magra, mas estava com um shortinho, com uma blusinha de malha. E quando me falaram que ela era Miss, eu quis tirar uma foto com ela.
E ela, quando ela foi tirar foto, que eu fiquei do lado dela, ela teve uma postura. Com toda a simplicidade dela de roupa que ela estava de tênis e shortinho e blusinha de malha. Sim, foto. Ela teve aquela postura de Miss para tirar foto, porque ela estava acostumada a fazer aquilo. Sim. Mas eu tenho certeza que no natural dela, ela estava muito mais à vontade ali, aquele shortinho, sem maquiagem. Então, saindo daquele momento ali, ela ia se produzir, porque ela tinha que estar aparentemente linda e maravilhosa para a mídia. Ela não poderia aparecer daquele jeito, né? É difícil uma pessoa... Então há uma cobrança. É difícil uma pessoa que tenha uma imagem pública, construída uma imagem pública, que ela consiga, que ela permita, digamos assim, ser registrada, filmada, fotografada, vamos dizer, numa situação em que ela não está tão produzida para preservar ou para marcar aquela imagem dela, né? Com certeza. Com certeza. A pessoa que construiu uma imagem... Não pode, né? Não pode. Até as próprias marcas que eles patrocinam, acho que não gostam que eles apareçam de qualquer maneira, né? Não gosta. Tem todo um interesse até econômico por trás disso. Sim, né? Tem. Tá, agora nós vamos entrar aqui num depoimento que eu considero que é o cerne da nossa conversa, e nós já tangenciamos esse aspecto, que é o seguinte: cuidar da própria beleza depende de ter dinheiro, você falou disso aqui agora há pouco, da capacidade feminina de suportar sacrifícios, ou de ambas as coisas. Ou seja, a mulher quer cuidar da sua beleza, vamos dizer, quer trabalhar para ficar bonita, para ficar atraente e tal. Isso aí, precisa ter dinheiro para isso, precisa ter a capacidade de suportar esse sacrifício. Nós falamos agora há pouco, uma depilação, fazer unha, ficar num cabeleireiro uma tarde inteira, por exemplo, dando uma tonalidade no cabelo, ou mantendo a tinta do cabelo. Eu acho que depende de ter um recurso financeiro. Por quê? Porque é muita coisa. Tá certo, então pera um pouquinho. Vamos ouvir o nosso áudio e aí você vai comentar em cima disso que você estava dizendo aí. Tá bom? Como que você faz para atingir determinado padrão de beleza se você não tem grana para isso? Difícil. Como que você faz para ter aquele corpo que dizem que é bonito se você não tem dinheiro sequer para pagar uma escola particular para o seu filho? Você vai ter dinheiro para pagar um silicone, para pagar uma lipoaspiração? Não vai ter. Isso é cruel também. É cruel você saber que você não vai atingir nunca aquilo, porque tem uma limitação objetiva, a limitação financeira. E é cruel demais, porque o comércio a indústria, né? A indústria dos cosméticos, a indústria da beleza é uma das indústrias mais lucrativas do mundo. É lucrativo demais. E aí você vê que tem todo um ganho, né? Tem pessoas que ganham com esse padrão de beleza. Tem pessoas que ganham com o sofrimento de milhões e milhões de mulheres que acham que para ter um valor no mundo elas precisam ser bonitas. E elas não atingem. Então é um ciclo eterno, né? Cotidiano eterno. Você compra creme, compra tinta, compra isto e aquilo para ver se consegue minimamente estar mais próxima daquilo que é bonito. Bom, deixa eu esclarecer que quem dá esse depoimento é uma pessoa chamada Letícia Pinho, que vamos dizer, faz parte do movimento das mulheres em luta. Obviamente deve ser uma mulher que, esse movimento eu não conheço, o movimento das mulheres em luta, ou movimento Mulheres em Luta, mas é um movimento de inspiração feminista, tá óbvio que é. Bom, mas eu não estou aí nem discutindo o feminismo, eu estou discutindo o seguinte: o que ela diz, essa tal Letícia, corresponde ao que você pensa a respeito desse assunto? Sim, completamente. Ela está certíssima no que ela colocou ali, que é cruel mesmo. Porque para você ter um padrão de beleza, você tem que gastar muito. Você começa, vamos supor que você vai se preparar para você ir num evento, numa festa, um casamento, um aniversário. Aí começa pintando o cabelo, fazendo as unhas, depilando, fazendo sobrancelha, maquiagem e o penteado.
Hoje, se você for num salão de pequeno porte, você já paga caro por isso. E no salão de grande porte também. Aí paga caríssimo. Caro, não é barato. Hoje em dia, você ter esses cuidados não é barato, não são baratos. E não é só isso, né? Você, igual ela falou, você tem a escola da criança, você tem as contas em casa para você manter a sua casa. Hoje nós, mulheres, nós somos a maior... Eu acho que uma grande parte das mulheres são muito sozinhas, né? Elas têm cuida da família sozinha. Às vezes ela tem 2 filhos, 3, ou tem um mesmo, e está ali lutando, trabalhando para dar uma boa educação para os filhos. E esse lado desse padrão de beleza sai caro. Então não dá. Realmente é caro você se cuidar. Porque junto com a unha, com a depilação, com a sobrancelha, com o cabelo pintado, com a maquiagem, vem o antes. O que é o antes? É estar com a pele bonita. Para você ter uma pele bonita, tem que usar um bom hidratante, uma limpeza de pele, né, todo mês. O corpo tem que fazer drenagem para tirar algumas líquidos que você retém. Enfim, aí começa o que vem antes até chegar o dia atual, que é a maquiagem, a unha. Tá, eu quero tirar do seu comentário 2 coisas. Quer dizer, eu quero quero adicionar ao que você já disse duas observações que você pode aí ou poderá comentar. A primeira é a seguinte: você descreveu um processo que é um processo, eu diria, penoso. Unha, cabelo, maquiagem, sobrancelha, depilação. Vamos dar um toque especial na depilação, porque aquilo ali é negócio de suplício chinês. Pois bem, algumas mulheres fazem isso, vamos dizer, diante de uma circunstância. Eu vou para um casamento, é uma festa em família, tem um baile na cidade e tal. Mas há mulheres que fazem isso regularmente. Regularmente. Fazem toda semana. Toda semana vai ao salão e aí perde uma tarde inteira no salão fazendo. E é bonito. É bonito você chegar e ver uma mulher com uma unha pronta, sim, bonita, claro. uma sobrancelha. Todos nós gostamos da beleza. Eu estou pensando do ponto de vista da mulher, do sacrifício dela. Porque aí é que eu ia lhe perguntar. A questão é, claro, o dinheiro é fundamental, é preciso ter dinheiro. Mas é só ter os recursos para isso ou também é preciso ter uma certa paciência e resistência à dor para poder manter aquele padrão ali que ela está trabalhando e tal? Hoje a dor, ela já está muito, como se diz, já não tem mais, não está tão doloroso mais. Existe produtos no mercado que já são indolores. Então já não estão... Para depilação também? Também. Hoje em dia existe depilação. É o quê? Você dá uma paulada na cabeça da mulher, ela desmaia, aí você depila. Não, hoje existem as depilações a laser, as depilações com ceras quentes, que ameniza bem na hora de depilar. Essa coisa já acabou, não tem Pelo mais, seguinte, não. olha, a gente fala muito na vaidade feminina, mas nós estamos vivendo num tempo em que essa vaidade não está restrita às mulheres. Existem vários homens que frequentam... Não é frequentar salão para cortar o cabelo e acertar a barba, não é isso. É para fazer unha, para fazer sobrancelha, para fazer não sei o que. Tem um monte de homem... Um homem bem cuidado é muito bonito. Tem um homem que apara as sobrancelhas. Um homem que está com as unhas sempre prontas, os pés limpos. É lindo um homem com os pés limpos. Hoje tem muitos homens frequentando regularmente salão. Até tem uma classificação aí que às vezes eu acho que é um pouco, vamos dizer assim, ela é um pouco maldosa, chamam metrosexual. Metrosexual é esse homem que tem esse cuidado com a aparência, com a beleza e tal. Vou lhe contar rapidamente um caso. Eu tive um aluno que era um metrosexual, um homem que ia a salão e que malhava e que não sei o quê, mas não era o bastante para ele. Rapaz com 22 anos, eu acho. Ele malhava, tinha um corpo, vamos dizer assim, realmente em muito boa condição, mas resolveu que ele queria mais do que isso. Ele queria
uma barriga de tanquinho. Aquela barriga que vem marcadinha com aquelas dobrinhas assim, eu não sei que nome se dá aquilo. Mas aí vinha com aquelas coisinhas ali, aqueles montinhos ali. E ele foi fazer uma cirurgia para isso. Olha, um rapaz com 22 anos, não precisava de nada disso, teve um choque anafilático e morreu. Tem pessoas que fazem na panturrilha. Faz panturrilha e tal. Ele morreu, um rapaz com 22 anos, ele já tinha... a vaidade chega a esse ponto, né? Chega a esse ponto. É esse ponto. Exatamente isso. Eu conheço pessoas que fez lipos, né? A lipo é um dos padrões de beleza que fazem, que dá mais índice de pessoas com problema, que dá muito problema. Tem também hoje a vaidade dos dentes, né? Você coloca faz um procedimento lindíssimo para ter os dentes branquinhos. Você coloca os dentes faz uma cirurgia para ter as bochechas menos salientes, né? Enfim. E a questão dos dentes, por exemplo, a pessoa faz uma sobreposição. E é caríssimo. Caro e faz uma sobreposição, fica com os dentes ali todos arrumados como num teclado, não é isso? Isso aí. Olha como é que a vaidade ela é bom. A gente está aqui falando da vaidade. Olha como a vaidade depende de dinheiro. Ela é boa e depende dos seus recursos financeiros. Olha o Ronaldinho Gaúcho como melhorou. Coloca ele no início e olha ele hoje. Como é que ele está bonito? Mais bonito. Ronaldinho Gaúcho. Ele tinha uma cara dentária saliente. Ele tinha uns dentes projetados. Sim. Eu não tenho visto imagem dele ultimamente. Mas se você ver, você vai ver que ele está bem. Bonito é um pouco de exagero seu. Não, mas os recursos financeiros dele ajudou bastante ele. Assim, né? Como diz, não existe gente feia, existe gente pobre. Né? Mas olha aqui, já que nós tocamos nessa coisa dos homens, eu vou lhe perguntar o seguinte: dizem que as mulheres são mais resistentes à dor do que os homens. Dizem sim, e as próprias mulheres dizem isso, que o homem é fraco para dor, o homem reclama de tudo e tal. Agora, como há esses homens que hoje frequentam se submetem a essa coisa de salão, de depilação, eu lhe pergunto o seguinte: o que acontece? Os homens nos salões, quando se submetem a esses processos, e essa é a minha pergunta, eles desmentem essa teoria de que os homens são fracos para dor, ou eles dão show lá dentro, escândalo, gritam, fazem o quê? Eles têm muita sensibilidade, sim. Tem, mas hoje, como eu te falei, o mercado tem muitos produtos que amenizam essa dor. E hoje existe um recurso maravilhoso que são os tratamentos a laser, que podem fazer. Tem um negócio chamado depilação permanente, definitiva, alguma coisa assim? Tem, o laser, né? Geralmente é o laser que faz. Como você vê, eu sou pouco versado nesse assunto, né? Mas é um recurso caro. Sim. É um recurso caro ainda, que poucos homens ainda dele. Eu acho o homem, com toda a vaidade que ele tem, ainda tem um pouquinho de preconceito, tem medo também. Eu acho que eu acho que são duas coisas que fazem com que muitos homens não se disponham a isso. Uma é preconceito. A outra é o seguinte, é falta de paciência para fazer o que as mulheres fazem, de ficar uma tarde inteira num salão cuidando de alguma... O homem é mais rápido, né? Os procedimentos para o homem são mais rápidos. A depilação geralmente, os homens são muito peludos nas costas, no peito, então rapidinho você agiliza esse tipo de trabalho. Às vezes você tem na face alguns pelos indesejáveis, a sobrancelha, até mesmo na orelha. Então são procedimentos mais rápidos, não são igual das mulheres. As mulheres são mais. Entendido. Olha aqui, eu gostaria de lhe perguntar, que isso encerra mais ou menos o nosso propósito, que é o seguinte: as mulheres, até os homens, mas eu estou me referindo mais especificamente às mulheres. As mulheres que suportam, que toleram esses sacrifícios de depilação, de manicure, enfim, de sobrancelha e tal, em nome da própria vaidade, elas suportam isso em nome da própria vaidade, ou na verdade você acha que aí sim é que se confirma o fato de que elas estão se submetendo à ditadura da beleza? Não, eu acho mais a própria vaidade, que a gente gosta de estar bonita, nós gostamos de estar toda bonitona, saradona, bem pronta, arrumada para chegar a qualquer lugar.
qualquer ambiente de trabalho, ambiente de festas, na rua, é bom você chegar... Então, você acha que a vaidade predomina? Não é bem que aquela mulher apenas se submete à ditadura da beleza. Todas nós temos essa vaidade dentro da gente. Dentro dela... É nato, eu acho. Tá certo. Aí algumas que querem ter esse padrão, porque querem, às vezes, até se profissionalizar, né, em outras áreas, quer ser modelo, quer tirar foto, aí talvez cria esse padrão de ditadura. Mas nós temos essa vaidade dentro da gente, todos nós temos. Tá. Eu só queria mencionar que nós estamos falando de procura da beleza vamos dizer, dentro de uma faixa do que se pode considerar normalidade. Por quê? Porque existem umas coisas que se chama busca da beleza. Por exemplo, existem mulheres, há um grupo de mulheres dedicado, por exemplo, a se transformar por cirurgia plástica, por maquiagem, por exemplo, para ficar como a Barbie. Então tem algumas mulheres Barbie. Sim, existe mundo. A Barbie, né? Existe a Barbie viva. Quer dizer, a mulher ficou aquela cara de boneca pela maquiagem, pela plástica e tal. Isso para mim já é uma coisa que precisa de uma intervenção profissional aí, de um psicólogo e tal, porque para mim isso já não pode ser considerado como uma coisa normal. E para mim não. Né? Assim como também aquelas pessoas que fazem intervenções porque consideram isso bonito e aí saem desse padrão que a gente estava falando. Pessoas que fazem intervenção do tipo alargadores na bochecha, cortar a língua em duas, dividir a língua ao meio e aí fica parecendo uma lagarta. Tem gente, coisas esquisitíssimas. Isso para mim não é padrão de beleza, eu estou fazendo a ressalva aqui. Estou falando desse padrão que a maioria das pessoas considera como beleza mesmo. Natural. Beleza natural. Muito interessante essa conversa de hoje aqui no Ponto Facultativo, porque criou para o nosso público ouvinte a oportunidade de refletir sobre um fato muito interessante, que é a beleza que tanta gente persegue e que às vezes representa um traço da vaidade feminina e noutras se transforma numa verdadeira ditadura contra as próprias mulheres. Porém, como o nosso tempo, o tempo destinado a esse programa, já se foi, nós vamos ter de finalizá-lo nesta terça-feira. Quero agradecer por sua participação no programa de hoje a convidada desta edição, Sumaia Gonçalves dos Reis, que atua como empresária em 2 segmentos, né, da hotelaria e nas atividades típicas dos salões de beleza. Uma profissional que está, portanto, acostumada a conviver com a sensível questão da vaidade e da beleza feminina. Minha prezada Sumaia, o microfone da Rádio Bom Jesus está à disposição para suas despedidas. Então, eu quero agradecer ao professor pela oportunidade e dizer que nós somos vaidosos mesmo, vaidosas, nós temos as nossas vaidades. Cada um temos que ter consciência, e cada um dentro dos seus padrões, dentro dos seus limites, dentro das suas convicções, do que você pode, do que você não pode. E que a gente é aquilo que a gente quer que seja. Eu sou o que eu sou, depende só de mim. E exatamente de qual é o meu objetivo. Sim, do que eu quero alcançar, do que eu quero na minha vida. Tá certo. Se eu quero um padrão de beleza de ditadura, eu vou ter. Se eu quero ter um padrão de beleza mais tranquilo, também eu vou ter. Isso depende de cada um. Contato para atendimento profissional por você, se você quiser deixar. Então, meu telefone é 98845 4020. 98845 4020 com prefixo 22. Muito bem, esse é o contato da nossa convidada de hoje para, vamos dizer, algum interesse de natureza profissional no trabalho que ela realiza. Obrigado uma vez mais por sua participação no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, por sua experiência, pelo seu saber, por aquilo que realizam, sempre trazem para o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira, neste mesmo horário, e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.